1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 em diante. Quero convidar-vos a prestar atenção na leitura que farei. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele, e se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? Paulo está falando da unidade da igreja de Cristo e compara ao corpo humano. Uma das comparações mais interessantes que já vi nos escritos bíblicos. Meus irmãos, precisamos nos atentar para a seguinte realidade: nós somos um corpo à semelhança do corpo humano. Cada um particularmente é membro desse corpo. Se você olhar para o seu corpo, ainda que eleja parte deles como aqueles que são primordiais para a vida, desejo fazer o seguinte alerta: sem os menores membros do corpo, o ser humano pode ter dificuldades. Se você não tivesse um aparelho auditivo, não estaria me ouvindo agora. Se você tivesse problemas com o membro do corpo, por exemplo, a perna precisasse ser amputada, talvez tivesse que vir para a igreja de cadeira de rodas. E assim poderíamos fazer essas comparações. Meus irmãos, todos nós somos importantes na estrutura do corpo de Cristo. Ninguém é mais importante aqui. Todos têm a sua importância. Precisamos viver com um corpo bem ajustado. Nunca vi na história humana algum registro de que partes do corpo humano tenham se rebelado contra outra parte. Tenho certeza que ninguém aqui acordou pela manhã desejoso de andar para a esquerda e uma das suas pernas, rebelando-se, andou para a direita. Isso é impossível acontecer.
porque estão todos debaixo do mesmo comando, o comando do corpo humano. Em nossa igreja, todos precisam marchar para um ideal não colocado pelo pastor, ou pelos membros, ou pela diretoria, mas o ideal que Jesus nos propõe. Ninguém tem o direito de se rebelar contra o corpo, porque quando se rebela contra o membro do corpo, está se rebelando contra Deus. Temos uma obra para realizar. Precisamos de membros bem ajustados, membros que entendam a sua posição de membros e façam a obra do Senhor. Não sou mais importante, você também não é mais importante. O lugar de honra e de importância aqui nessa igreja é o lugar de Jesus. Mas precisamos que você se adeque, que eu me adeque às instruções do Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer, e para encerrar, que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Se eu pregar nesta manhã, por algum motivo não puder pregar à noite, Deus vai levantar pessoas para que preguem a palavra do Senhor. Se não tivermos a secretária aqui, teremos a segunda secretária. Se não tivermos a segunda secretária, será eleito uma secretária DOC. Mas os trabalhos não podem parar. Mas como pastor desta igreja, entendo ser um privilégio estar ocupando este lugar, não para estar, mas para servir na obra. Você, como membro dessa igreja, precisa entender o privilégio que é, não pelo cargo que você ocupa, ou pelo talento que Deus deu a você, mas pelo serviço que você presta ao soberano Deus. Ora, nós somos o corpo de Cristo, e somos seus membros em particular. Que entendamos que somos membros e que devemos viver debaixo da orientação do nosso bom Deus, pois Ele, na pessoa de Jesus Cristo, é o cabeça, e um corpo bem ajustado não se rebela contra os comandos da cabeça, e no caso, a cabeça aqui é Cristo. Que Deus abençoe a nossa igreja, que nos permita entender que somos membros